Ruth, capítulo 4, versículos 9 e 10. Aleluias. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quielon e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Amém? Podeis assentar. Creio que aqui a maioria de vocês já conhece a história de Ruth. Ruth, uma mulher forte, destemida. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho diferente. Nós temos os personagens Elimeleque e Noemi, Orfa e Ruth, Malom e Quilion e Boaz. A gente vai entrar na história voltar lá no comecinho, lá nos Juízes. O povo de Israel novamente pecou contra Deus. Não deram ouvidos ao Senhor. Uma geração que não conhecia o Deus ao qual eles serviam. E o Senhor pesou a mão sobre eles. Israel agora está em crise. Crise política e crise espiritual. Uma grande fome invade a casa de Belém, a cidade de Belém. Cidade de Belém quer dizer casa do pão. E agora falta pão na casa do pão. As famílias em desespero. Muitas famílias, creio eu, imagina você ter seus filhos, não poder dar um pão, um leite. Imagina o desespero. E no meio desse desespero, Elimeleque toma uma decisão equivocada. Ele pega a sua família e vai mudar de cidade. Mas não é qualquer cidade, era Moabe. Moabe era vizinha ali de Israel, perto do leste do Mar Morto. Só que Moabe era inimigo de Israel. Eles eram descendentes de Ló. Lembra de Abraão? Quando Deus manda ele levar somente ele e a sua mulher, e ele leva o sobrinho? Às vezes, não dar ouvido ao que Deus fala por amor a alguém pode nos acarretar problemas futuros. Pode nos trazer herança que não era para a gente carregar. Então, cuidado com o desespero, cuidado com a falta de discernimento. Ele pode te levar a habitar na casa do inimigo. Ele pode fazer a sua casa ficar desprotegida, porque o inimigo te ataca. O inimigo ataca a sua nação. O inimigo tenta te destruir todos os dias. E de repente, você está fazendo aliança com o inimigo. Você está cedendo e abrindo as portas da sua casa para o inimigo. E aí tudo muda. Tudo vira de cabeça para baixo e você fala: Senhor, aonde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Por que está acontecendo isso? Porque a Bíblia vai dizer que Noemi perdeu seu esposo assim que chegou lá. A desobediência do sacerdote da casa fez Noemi pagar por algo que ela não deveria pagar. Ela agora estava desprotegida, sem um marido, sem um protetor, num lugar estranho, na casa do inimigo. O que seria de Noemi? Mas Noemi ainda tinha seus filhos. Seus filhos casaram-se com moabitas. De certa forma, ela ainda estava protegida. Noemi, uma mulher forte, de fé, que por mais que ela estava introduzida num meio pagão, que poderia mudar completamente aquilo em que ela acreditava,
ela conseguiu transformar o coração das suas noras. Porque no momento em que ela estava mais desesperada, no momento em que ela estava mais angustiada, que ela pediu para ir embora, uma delas ficou. Então tome cuidado. Cuidado com quem você anda se aliando. Cuidado com quem você anda conversando, sentando na mesa, dando ouvido ao que fala. Sabe aquele ditado? Eu acho que vocês já ouviram. Se eu não posso com ele, eu me junto a ele. Para o cristão de verdade, que conhece a palavra, que pratica a palavra, esse ditado não cabe dentro da vida dele. Esse ditado não cabe. Eu não me alio com o inimigo, porque eu não sou mais fraca do que o inimigo. Eu sou mais forte que ele. Então eu não tenho com que me aliar com algo mais fraco do que eu, porque se eu ando na fraqueza, eu vou ficar fraco também. Não cabe dentro da vida dele. Esse ditado não cabe. Porque aquilo que eu começo a introduzir dentro da minha vida me afeta do que o inimigo. E me faz viver aquilo que eu dizia que não ia. Então eu não tenho com que me aliar com algo mais fraco do que eu. Você é cristão. Se eu ando na fraqueza, eu vou conhece a palavra, pratica a palavra, tem temor. Esse ditado não cabe. Porque aquilo que eu começo a introduzir dentro da minha vida me afeta do que eu você do caminho. Eu sou mais forte que eu dizia. Vai abalar a sua fé. Vai fazer uma mistura estranha. Se você conhece a palavra, pratica a palavra, vai te colocar dentro de um caldeirão. Não, vocês vão entender a referência, onde cabe tudo e todos. Nós não somos chamados para entrar dentro de caldeirão. Vai fazer uma para ser igual e aceitar qualquer coisa. Vai te colocar dentro de um caldeirão. Nós somos chamados para arder no fogo do Espírito, na fornalha que queima e não se apaga. Nós não somos chamados para queimar em fogo estranho. O que nós estamos fazendo com nossas vidas, introduzindo pessoas na fornalha que queima e não se apaga. Nós não somos chamados para queimar em fogo estranho. O que nós estamos fazendo com nossas vidas, introduzindo pessoas na fornalha que queima e não se apaga. Nós não somos chamados para queimar em fogo estranho. O que nós estamos fazendo com nossas vidas, introduzindo pessoas na fornalha. Que Deus estava restaurando Israel e decide voltar para casa. Deus cumpre promessas, porque se Deus mandou ficar em Belém, porque Ele ia trazer o pão de volta, obedeça. A crise não pode te afastar da casa do pão. A crise não pode te tirar do lugar onde Deus mandou você fincar raízes.
Crise todo mundo passa, todo lugar passa crise, todo lugar se desestabiliza por algum momento, isso é normal. Nós somos seres humanos, nós não vamos estar 100% todos os dias. Algum dia eu vou querer estar só deitada, algum dia eu vou querer estar em pé correndo, isso é normal, mas a crise não pode me fazer olhar o jardim do vizinho e achar o jardim do vizinho mais bonito. Porque se eu parar para olhar o jardim do vizinho, eu vou deixar de cuidar do meu jardim, e o meu jardim vai morrer, as flores vão murchar, as árvores vão secar. Porque até em meio à crise Deus sustenta, Deus guarda, Deus provê. Deus não desampara. Agora Noemi se vê sozinha e não sabe o que fazer. Ela manda suas noras voltarem para casa. Porque para ela não poderia carregar duas pessoas que nem ela conseguia sustentar a si mesma, como ela sustentaria outras pessoas. Mas Deus tinha alguém para Noemi. Mesmo num desespero, Deus tinha alguém para Noemi. Ruth tinha perdido seu esposo também. Ruth estava sozinha também. Estava em luto, chorando, sofrendo. Orfa também estava sofrendo. Orfa também estava em luto. Só que Orfa achou que o seu seguro estaria em casa, isso é normal. Porque as raízes de Orfa não estavam com Noemi. As raízes de Orfa estavam com sua família. Mas Ruth, ao observar a sua sogra, uma mulher forte, de fé, e eu creio que era uma mulher exemplar, porque Orfa, ao se afastar de Noemi, se doeu, chorou, não queria ir, mas o coração falou mais alto. Mas Ruth ficou. Agora eu te pergunto, que tipo de pessoa nós temos sido para os outros? Que tipo de nora, que tipo de sogra, que tipo de amigo nós somos? Será que se eu falar assim, volte para sua casa, o seu amigo, o seu familiar, vai chorar e dizer, não, eu vou ficar contigo até o fim? Será que nós conseguiríamos levar uma multidão atrás de nós, pelo nosso testemunho? O que nós estamos fazendo? Qual o testemunho que nós estamos deixando para quem está ao nosso redor? E assim, Orfa se foi. Noemi e Ruth então decidem voltar para Belém. Ruth estava segurando Noemi. Uma mãe que perdeu o esposo e os filhos ainda tinha forças para voltar para casa. Mesmo desesperada, ela conseguiu forças para voltar, porque ela sabia que na casa do Pai ela conseguiria voltar a ser o que ela era. Mesmo falando da boca para fora que agora ela era Mara, ninguém volta para casa sem esperança. Ninguém volta para casa achando que vai viver num cantinho escondido. Que pai deixaria um filho voltar para casa e não lhe daria auxílio e abrigo? Até o filho pródigo, que abandonou o pai por egoísmo, teve auxílio e abrigo quando voltou para casa. O pai não desampara. E aqui eu chego ao primeiro ponto. Noemi não estava sozinha. Ruth foi conquistada por Noemi. Uma mulher amável e dócil. Deus jamais iria deixar Noemi sozinha. Deus jamais vai deixar você sozinho. Deus sempre terá alguém preparado para você. Deus sempre terá alguém que vai segurar as tuas mãos enquanto você clama. Deus sempre terá alguém que vai sustentar você enquanto você clama e pede por socorro. Deus jamais vai te abandonar, tenha isso em mente. Você não está sozinho. Pode parecer, mas não está. E ao voltar para casa agora, duas mulheres, viúvas, sem nenhum homem para lhe sustentar.
Porque naquela época era obrigação única do homem sustentar a casa. E eu, por particular, não gostaria que isso tivesse mudado. Porque essa geração está invertida. Uma geração que perdeu totalmente os valores por crenças que foram introduzidas nas nossas mentes. Nós podemos ser as melhores mulheres do mundo, mas nada melhor do que um sacerdote que nos proteja quando nós estivermos fracas e decaídas. Nada melhor do que um sacerdote que nos abraça e diz: deixa comigo, agora eu vou. Fica atrás de mim que eu enfrento. Eu queria que isso aqui continuasse até hoje. E agora, elas estão lá, em Belém, ainda passando por dificuldade, ainda sofrendo, ainda sem lugar para estar. Mas Noemi lembra que tem um parente distante de Elimeleque. Ela conversa com Ruth, diz: Ruth, vai até o milharal. Com cuidado, não roube nada, não pegue nada do que é seu, apenas pegue aquilo que está caído, aquilo que foi deixado. Não entre no lugar que não é seu para pegar aquilo que não é seu. Por mais que você tenha sangue e parentesco, o que não é seu não te pertence. Ruth foi com cuidado e pegando aquilo que foi deixado. Às vezes vai parecer que nós estamos comendo só migalhas, pegando o resto de outros. Às vezes vai parecer que tudo que a gente tem é do outro. É roupa ganhada, sapato ganhado, mas isso é provisão divina. Porque por mais que você não tenha condições de ter, de poder comprar, o Senhor não vai te deixar sem nada. Por mais que seja do outro, quando o Senhor fala: eu vou te sustentar, Ele faz até aquele que ainda não te conhece te sustentar. Ele manda provisão de pessoas que nunca ouviram falar o seu nome, mas Ele não te deixa passar necessidade. Então vai, Ruth, na plantação de Boaz. Boaz significa ser forte, em força, com vigor. Boaz agora vai devolver a Noemi e Ruth o que elas perderam: o seu vigor, a sua força, a sua vontade. E Boaz começa a observar Ruth, a ver Ruth com outros olhos. Cá para nós assim, eu acho que ele, a hora que ele bateu os olhos nele, ele já se apaixonou. Assim, ó, sabe aquele amorzinho à primeira vista? Foi isso que aconteceu com Boaz e Ruth. Então Boaz vem como um resgatador amável, digno. Ele enxerga Ruth quando ninguém a enxergava. Ruth mostrava perseverança, confiança, constância, coragem, determinação e proteção para Noemi. Elas estavam as duas sofrendo, mas Ruth pegou para si e disse: não, você precisa mais, então deixa que eu vou, eu tomo a frente, eu luto por você também. E lá foi Ruth. Boaz permite que Ruth colha do milharal. Agora Ruth pode colher espigas boas. Agora Ruth pode colher do melhor. Levar para casa sem vergonha, sem medo, sem esconder. Levar para casa com orgulho. E dizer: olha, eu trouxe o alimento, porque agora eu posso mostrar que eu tenho um alimento. Oh, aleluia. Boaz protege Ruth, mandando Ruth ficar com as mulheres e afastando ela dos homens. Eu faço uma pergunta para você, marido: você anda protegendo a sua Ruth? Você anda escondendo ela dos olhares maldosos, dos olhares aliciadores,
Quem é você para a sua Ruth? Qual é o Boaz que você tem se tornado? Oh, aleluias. Ele a abençoa. Está em Ruth, capítulo 2, versículo 12. Ele luta por ela quando vai falar com o outro parente, o resgatador mais velho. Lá no capítulo 4, versículo 17. Aqui eu trago algo para vocês. Tomem cuidado com os seus resgatadores. Porque nem sempre o que quer te resgatar quer te ajudar a levantar. Às vezes, ele só está interessado naquilo que ele pode ganhar ao te resgatar. No que ele vai possuir se ele te ajudar. No que ele vai tirar de você quando você vencer. Peça discernimento, ore, porque nem toda ajuda vem de Deus. Nem toda ajuda vem do céu. Nem todo, ai meu amigo, é amigo. Tome cuidado para que você não se engane e não se afunde ainda mais. Tome cuidado. Aleluias. E aqui chegamos ao segundo ponto. Deus manda um resgatador para elas, não as deixa desamparadas. Deus nos mandou um resgatador. Ele não nos deixou desamparados. Esse resgatador é Jesus. Aleluias. Se quiserem colocando ao sonoplasta, se quiser colocando enquanto eu falo. Em Salmo 130, versículo 8. Ele é a aguardada ajuda de Deus. E nós esperamos ansiosos por eles. Em Êxodo 19, 5. Na nossa obediência, nós nos tornaremos povos seus. E viveremos com ele. E seremos escolhidos dele. Em Deuteronômio 7, 6. Ele escolheu nos amar. Assim como Boaz escolheu amar a Ruth. Deus nos escolheu amar. Ele escolheu me amar. Ele escolheu te amar. E não há outro que vai te amar como Ele te ama. Em 1 Pedro 1, 3, 4. Ele é aquele que por meio da ressurreição nos regenerou para uma esperança viva, para uma herança incorruptível incontaminável. O Senhor é a nossa habitação. O Senhor é o nosso socorro, o nosso refúgio. Ramai de canto e andará. Noé, quando estava construindo a arca, era acusado, chamado de louco. Você vai entender onde eu vou chegar. Um homem contra uma nação inteira, sozinho, lutando e pregando e anunciando. Não havia chuva, nunca havia chovido. Como agora vai chover? Pensa como estava a cabeça de Noé. Por 120 anos construindo uma arca, sem uma gota de água cair do céu. Irmãos, vamos ser sinceros, será que não passou pela cabeça de Noé? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu também não estou ficando louco? Será que eles não têm razão? Eu estou aqui construindo algo que o Senhor disse que vai acontecer, e já faz 120 anos e nada acontece. Ninguém acredita no que eu falo. Ninguém acredita no que eu prego. Será que eu também estou ficando louco? Pensa na cabeça de Noé. Só que Noé estava firmado na rocha. E ele disse assim: se o meu Senhor disse, eu faço. Eu posso ter dúvidas como humano, mas eu não tenho dúvidas naquele que me mandou fazer. Eu posso estar com o meu coração e a minha reputação em xeque, mas o que o Deus do céu me disse, eu farei. E não importa se me acusem, e não importa se queiram me destruir, se queiram destruir a minha família, por amor àquele que me chamou, eu vou continuar fazendo. Ramai de canto e andará. Por amor
cheguei aqui, o inimigo me cercou de uma tal forma e começou a me acusar, e dizendo para mim que eu não prestava, que eu não merecia. Quem eu pensava que era para querer subir aqui? E eu me deixei levar porque eu estava num momento de fraqueza emocional. E as palavras do inimigo entraram na minha cabeça. Eu chamei a minha pastora e disse: pastora, eu não quero mais. Se for para sofrer assim, eu tinha dores horríveis do corpo, eu não conseguia levantar. E eu disse a ela: pastora, se é para sofrer assim, não quero mais. Que covardia minha. Que covardia minha. Hoje eu vejo como eu fui covarde, hipócrita, por me deixar levar pela voz de um que nem tem direito mais de entrar no céu. E durante esse tempo que eu fiquei quieta, o Senhor falando comigo, e o Senhor me chamando de volta, e eu dizia: Senhor, eu não mereço. E o Senhor tomou um varão aqui em cima e disse: não é por tua causa, não é merecimento teu, é o que eu tenho contigo. Se você não fala direito, se você não tem destreza, eu darei a ti, mas não pare, não pare. Só eu sei, e a minha pastora sabe o quanto eu briguei para não estar aqui em cima desse altar. Estar aqui não é fácil, não é glamouroso, não é bonito. A gente carrega dores que só Deus sabe. Mas eu lembro que eu tenho um resgatador. Eu me lembro que o sangue dele verteu na cruz. Eu me lembro que ele morreu por mim. Eu me lembro que ele disse que voltaria por mim. Eu me lembro que ele disse que eu era amada, filha desejada, era mãe de canto e andarás. Oh, era mãe de canto e andarás. Ele é a nossa proteção, o nosso refúgio, o nosso socorro. Salmos 91. Vai colocando os versículos do Salmo 91. E eu vou falando. Versículo 1. A igreja quiser ler, eu aplico aqui. Versículo 1. Quando eu estou perto de Deus, eu estou protegida de todo mal. Se você está perto dele, se você não sai da casa do pão, se você continua firme, nenhum mal vai te rodear. Ramai de canturi andarás. O versículo 2. Ele é a nossa proteção, a nossa fortaleza. Quando você e eu nos sentimos fracos e com medo, ele diz: filho, não tenha medo, eu te ajudo. Ramai de canturi andarás. O versículo 3. Com ele nós somos saudáveis e temos um esconderijo que nada nos aflige. O Senhor nos dá saúde, nos dá força, e não há mal que nos aflija, que nos faça desmoronar. Oh, Ramai de canturi andarás. O versículo 4. Ele cuida de mim e de você como um pássaro que cobre os seus filhinhos debaixo das suas asas. Ele é fiel, ele nunca vai falhar contigo. Ramai de canturi andarás. Os versículos 5 e 6. Não tem nada, nem de dia, nem de noite, que te aterrorize e te faça ficar prostrado. Ramai de canturi andarás. Versículos 7 e 8. Ele é a nossa segurança para nos seguir nos dias de lutas. Deus é o nosso maior exemplo. Devo olhar para ele, não olhar para ninguém, porque aquele que venceu a cruz, venceu a morte, me diz que eu posso vencer, que eu posso chegar. A mãe de canturi andarás. Aquele que derramou o seu sangue, lavou as minhas vestes, me deu o direito de morar no céu. Ele me diz que eu posso.
Deus manda que os seus anjos nos protejam e caminhem conosco como guarda-costa. Eu ando com um anjo na frente, eu anjo com um anjo atrás, eu sigo, eu batalho, eu prossigo, eu não desisto, eu enfrento o inimigo e o anjo do Senhor não deixa que a flecha do inimigo me atinja. Tu és filho escolhido, aleluia. Versículos 13. Não importa o perigo, eu não tenho medo e você também não vai ter. Com Deus a nosso lado, nós enfrentamos qualquer coisa, nós enfrentamos qualquer perigo, porque o Senhor é o nosso capitão. Oh, aleluia! Ele nos protegerá e nos dará força e coragem para enfrentar seja o que for. Ruth não desistiu, Ruth enfrentou, não deixou Noemi sozinha. Um soldado não batalha sozinho. Quando ele estiver caindo, você levanta ele. E quando você estiver caindo, ele te levanta. Nós somos soldados e não batalhamos sozinhos. Versículo 14. Ele nos amou primeiro. E agora eu amo também. Porque quando eu aceitei e proferi com a minha boca que eu o aceitava, eu aprendi a amar. Eu recebi um amor que preencheu tudo em mim e me fez amar. Porque eu poderia ser uma pessoa amarga pelos traumas que a vida me causou. Eu poderia ser uma pessoa ruim, cruel, pelos traumas que a vida me causou. Mas por amor, pelo amor dele, eu aprendi a amar. Eu aprendi a ser amável e entregar o amor que ele me entregou. Oh, aleluia. E agora, pelo seu amor, nós somos nova criatura, filhos dele. Agora nós somos parte da herança do céu. Aleluia. E os versículos 15 e 16. Quando eu oro, ele me ouve e me atende. Quando eu estou triste, ele me consola. Ele é a nossa salvação. Ele se entregou por amor a você e por amor a mim. Será que nós somos gratos a ele por tudo isso? Por esse capítulo inteiro nos mostra que há um Deus que não desampara, que sustenta, que resgata, que refaz, que protege, que luta, que não deixa faltar. Onde estará a nossa gratidão quando percebermos que tudo que temos é dele, que tudo que somos é por causa dele? Salmos 91 vai dizer que você não está só. Salmos 91 vai afirmar, bater o martelo e dizer: você não está só. Eu sou contigo. Ruth, Noemi, o Senhor manda te dizer que Ele se importa. Ele te vê, Ele te escuta, Ele sente sim o que você está passando. Ele esteve aqui, Ele sofreu como você. E você dizendo aí que está sozinho. Às vezes a gente está em situações que a gente mesmo caçou, pagando preço por aquilo mesmo que a gente foi atrás. E aí bate o desespero e a gente se sente só. Ou às vezes a gente traz heranças de alguém que errou lá atrás. E aí isso vem em ciclos, sempre se repetindo. É hora de você romper o ciclo. O trauma ficou lá atrás. Quem errou já está lá atrás. Às vezes não tem nem vida mais. E você é uma geração que não precisa carregar traumas de ninguém. Você é uma geração que pode romper um ciclo e ser melhor. E mostrar para a tua geração que você está criando, que é por
possível ser uma nova criatura, que é possível ser amável, que é possível acalentar e amar. Não carregue traumas e não se desespere. Você jamais estará só. O Senhor não vai te desamparar. O Senhor não vai te deixar. Não ache que no meio dessa guerra não haverá mais paz. Não ache que no meio dessa guerra não haverá pão. Não há como Deus te deixar desamparado. Coloca para mim João 14, versículo 27. Comece a olhar para o alto, igreja. Comece a olhar para aquele que diz assim: eu deixo com vocês a minha paz. A minha paz eu lhes dou. Não lhe dou paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e com medo. A paz que parece que há no mundo, porque hoje em dia só há paz no mundo se eu concordar com tudo que eles dizem. É uma paz falsa que vai te aprisionar. Servir a Deus não é uma prisão. Servir a Deus não é castigo. É renunciar o meu eu, para que o eu sou, faça de mim aquilo que Ele quiser. Você ora e você chora, diz eu quero fazer, eu quero ser, mas você não se esvazia de você. Você fica em cima do muro, e quem está em cima do muro uma hora cai. Não dá para viver em cima do muro. Quem anda em cima do muro é gato. Você não é gato, você é gente. E ó, vou te contar, o gato tem uma vida só. Você também tem uma vida só. Pare de viver como se tivesse outra vida amanhã. Você não tem. Você tem só essa vida para começar a acertar. Não é ser perfeito, é buscar a perfeição todos os dias. O único perfeito venceu a morte e tomou a chave do inferno, para te dar o direito de buscar a perfeição e um dia ser perfeito com Ele lá no céu. Um dia poder abraçar aquele que é perfeito. Um dia poder cear na mesa daquele que é perfeito. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é fácil lutar contra a carne, não é fácil lutar contra um mundo tão bonito. Uma miragem no deserto é um mundo lá fora, que quando você chega perto, só tem areia. E eu vou te falar que a areia pode matar afogado e sufocado também, porque mergulhar de cabeça numa miragem te faz cair em areia profunda e você pode não conseguir sair dela. Você pode se afogar nela. Então hoje tenha em mente que o teu desespero não vai te afastar do Senhor. Tenha em mente que o teu desespero não vai te tirar o foco. É hora de olharmos para cima. O nosso foco é Cristo. Nós carregamos a cruz para entregar nas mãos dele e dizer: Senhor Jesus, eu consegui. Foi difícil, eu pensei em desistir. Tive dias de crises, quis correr, fugir. Mas eu sabia que o Senhor estava me esperando lá. Eu sabia que o Senhor estava me esperando lá de braços abertos. Olha aqui, ó, a minha cruz, eu consegui trazer. Eu não dei ouvido ao inimigo. Eu não dei ouvidos ao mundo. Eu consegui chegar. E Ele vai dizer: filho, me dê um abraço. E aquele abraço vai curar todas as feridas. Vai tirar o cansaço.
vai tirar a tristeza e trazer alegria. E nós vamos andar com Ele lá no céu. Vamos poder conhecer os nossos irmãos em fé, que não desistiram, que foram até o fim. E dizer assim, que honra poder estar, eu almejo esse dia. E poder dizer a Ruth, que honra poder estar ao seu lado hoje. Que honra saber que você foi a matriarca daquele que me deu a salvação. Oh, Riandarais, que honra poder sentar do lado de Noemi e dizer, Noemi, eu te entendo. E que bom que você está aqui comigo. Oh, Riandarais, é hora de pararmos de focar no que não importa. Não há mais tempo para ficar tentando focar com as coisas deste mundo. Não há mais tempo para ficar de picuinha com o vizinho do lado. Não há mais tempo para tentar roubar a grama do vizinho para disfarçar o teu jardim que está morrendo. É hora de você cuidar do teu jardim, porque Jesus está voltando. E se você não cuidar do teu jardim, você vai ficar sentado nele, olhando o que você poderia ter feito e não fez. Se você não quer se sentir sozinho, faça como Ruth e Noemi, volte para casa do pão. Se você quer ser como Ruth e Noemi, volte a habitar na casa do Pai, na mãe de Canturiandarás. Não espere ter que passar pela morte para ter que voltar para casa. Não espere perder a tua espiritualidade para ter que voltar para casa, Ramai de Canturiandarás. Não há tempo de ficar brincando, nós não somos mais crianças. Oh, Riandarai de Canturiandarás. Você olha para o céu e diz, eu estou sozinho, mas você não permite Jesus entrar na sua casa. Você olha para o céu e diz, ah, como eu queria alguém, mas você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo que está do seu lado dizendo, eu ainda estou aqui. Oh, Riandará. Pare de dar ouvido ao quem quer destruir a tua fé. Pare de dar ouvido a pessoas que querem te matar. E comece a dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus que está te alertando e dizendo, toma cuidado aonde você está indo. Oh, ser forte e corajoso é resistir até o que parece bom. Ser forte e corajoso é resistir a uma mesa posta, linda e maravilhosa, mas que vai te tirar da casa do pão. Ser forte e corajoso é lutar contra você mesmo, contra o seu eu, todos os dias. Isso é resistir. Isso é lutar. Ser forte e corajoso não é defender a palavra, não é defender o Espírito Santo. Gente, eles não precisam de proteção. A palavra se defende sozinha. O Espírito é o Espírito de Deus, aquele que tem poder e domínio sobre todo o universo. Nós precisamos de proteção. Pare de tentar defender o que não precisa e começa a se defender. É hora de abrir os olhos, de entender que há um Deus que ainda está te alertando, que ainda há tempo para você.
última vez que o Senhor diz que ainda há tempo para você. É a última vez que o Senhor diz para você tirar da mesa quem está atrapalhando o que Ele tem contigo. É a última vez. Seja forte e corajoso, resistente, resiliente, e não desista de lutar. Você não está só. O desespero não vai te tirar da casa do pão. O desespero não vai fazer com que os seus morram. Você tem vida, alimento, paz e segurança aqui. Então permaneça aqui. Que o Senhor, assim como fez com Israel, reestruturará tudo em sua vida. Amém? Vamos nos ficar de pé. Você que tem se sentido só, desamparado, parece que caiu num buraco e não consegue sair dele. Se quiser vir à frente, venha. Se quiser colocar a mão no seu coração. Hoje o Senhor manda te dizer que há um resgatador para você, que há uma Ruth para a sua vida, que há filhos assim como Noé teve. Você não estará sozinho mais. A presença do Senhor tomará conta do seu ser, de uma forma em que a solidão ficará insignificante. E não fará falta ficar sozinho, porque o Senhor trará em ti a alegria de sentir a presença dEle a todo momento. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, por mostrar que nós não estamos sozinhos. Eu te agradeço, Senhor, por dizer que o Senhor tem alguém para mim, que o Senhor tem alguém para eles. Ah, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mostrar que eu ainda tenho vida e que eu posso continuar seguindo em frente. Eu te agradeço, Senhor, por me mostrar que Tu és o meu alimento, a minha proteção, a minha segurança. Eu te agradeço, Senhor, por me alertar e me mostrar que eu sou filho Teu e que eu não posso me misturar com qualquer um, que eu não posso estar em qualquer lugar. Ah, obrigada, Senhor, por ser um Pai amoroso, um Pai que me mostra o caminho correto e não quer que eu saia dele. Senhor, eu te peço agora por Teu povo, por essa igreja. Senhor, vai preenchendo cada coração que está aqui nessa noite. Senhor, vai derramando a Sua glória, a Sua unção sobre a vida de cada um deles. Senhor, que em meio ao desespero que eles estão vivendo, que eles sintam, Senhor, que o Senhor os carrega no colo, que o Senhor os leva e diz: nada vai te afligir. Senhor, eu te peço que a Tua proteção invada a casa de cada um deles. Ah, Senhor, que os filhos sejam bênçãos, que os esposos sejam bênçãos, que as mulheres sejam bênçãos. Senhor, eu lhe peço, Senhor, que a Sua graça nos invada e nos preencha, para que nós tenhamos certeza de que iremos morar contigo no céu e de que nada que passamos aqui vai invalidar a salvação que o Senhor nos entregou através do Seu Filho Jesus. Eu te agradeço por me amar. Eu te agradeço por nos escolher, por escolher nos amar. Eu te agradeço,